Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal onde falamos de fotografia. Aqui nesse canal eu passo muitas dicas, tutoriais e nós conversamos bastante sobre esse mundo tão prazeroso que é a fotografia. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que é bem interessante no que diz respeito a ensaios externos. Hoje nós vamos falar sobre a luz natural para ensaios externos, mais precisamente a luz do sol. Eu vou, em algumas partes do vídeo, eu vou usar um flash, eu vou falar um pouco sobre o flash, porque algumas explicações, apesar de estarmos falando sobre a luz do sol, algumas explicações são mais claras se eu usar um flash para fazer aí tais explicações, né? Então, em algumas partes do vídeo eu vou usar um flash, mas o nosso foco é a luz natural, a luz do sol. E posteriormente eu vou fazer um vídeo falando só sobre o flash no ensaios, né? E aí eu vou falar sobre os modificadores de luz, né? Os acessórios do flash, enfim. Tudo aí que diz respeito ao flash. Mas hoje nós vamos falar da luz natural. Nosso foco é a luz natural. E eu vou também falar dos horários da luz, né? Os melhores horários, porque não é qualquer hora que nós temos uma luz boa para fotografia, tá? Depende do horário, depende do dia, né? Depende do clima mesmo, né? Dia nublado, dia ensolarado, tudo isso afeta a fotografia e nós vamos falar de todos esses detalhes, tá bom? Então, pessoal, eu como sempre fiz aqui a minha colinha, né? Com os tópicos que eu quero falar aí com vocês, está aqui no meu monitor secundário. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui só para me orientar aí na lista de tópicos, tá bom? Para começar, pessoal, para nós começarmos a entender a luz, existe um conceito que é primordial. E esse conceito é o conceito da luz dura e da luz suave. Na fotografia nós temos basicamente essas duas luzes à disposição, tá? A luz dura e a luz suave. E essas luzes, elas diferenciam muito uma fotografia. Tá? Eu particularmente só uso luz dura quando não tem jeito. Prefiro sempre usar a luz suave. Só se não tiver como mesmo usar uma luz suave. Uma situação aí extrema, por exemplo, um casamento numa chácara à noite que não tem teto para rebater luz, não tem nada aí, eu tenho que virar o flash para frente e usar luz dura. Salvo essa situação aí, eu sempre uso luz suave, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos, para ter a luz, nós precisamos de uma fonte de luz, né? De onde se origina essa luz. E essa fonte de luz, ela vai iluminar um objeto, né? Um assunto a ser fotografado, uma pessoa. E dependendo do tamanho da fonte dessa luz em relação ao que vamos fotografar, essa luz pode se caracterizar como luz dura ou luz suave. Se o tamanho da fonte de luz for menor do que o que vamos fotografar, essa luz é caracterizada como luz dura. Quanto menor em relação ao objeto fotografado, quanto menor a fonte de luz, mais dura é a luz. Então nós podemos dizer que a luz do flash virado para frente produz uma luz dura. Quando você está numa situação que você bota o flash para frente aqui e vai fotografar, quem já fez isso, quem já teve essa experiência, vai lembrar. Você vai sempre ver sombras projetadas na parede atrás, ou se você estiver um pouquinho mais alto do que a pessoa, você vai ver uma sombra aqui embaixo do nariz, né? Você vai ver que
o aspecto da pele fica bem marcado, bem forte, fica um contraste bem seco, né? Forte e seco. E é um aspecto que eu particularmente não gosto. E a maioria das pessoas não gosta. E por que que isso acontece? Porque a fonte de luz é muito pequena em relação ao objeto fotografado, à pessoa, ao assunto, né? E isso produz essa luz dura. Eu vou pôr uma imagem na tela para vocês aí e vou explicar direitinho o que é a luz dura, e com a imagem vocês vão entender com facilidade, tá bom? Então, olha só, pessoal. Essa é a projeção da luz dura. Você tem uma fonte de luz pequena e essa luz, ela abre, ela faz um cone, abrindo em direção ao assunto a ser fotografado. E esse efeito é que produz a luz dura, né? A luz precisa se espalhar em um ângulo muito maior do que a sua fonte. E quando isso acontece, ela projeta sombras marcadas. Ela fica uma luz extremamente forte, porque a luz precisa ser forte porque ela é pequena. E essa potência que ela tem para iluminar um assunto muito maior do que ela, causa esse efeito que nós chamamos de luz dura. Tá bom? Bom, se uma fonte de luz menor que o assunto fotografado, bem menor do que o assunto fotografado, é considerado a luz dura, então a luz suave, automaticamente, né, será uma luz maior do que o assunto fotografado, né, ou pelo menos do mesmo tamanho, uma luz grande em relação ao assunto. E é exatamente isso. A luz suave, ela tem essa característica. A fonte de luz, ela tem que ser grande. E sendo grande a fonte de luz, ela não precisa espalhar a sua luz em alta intensidade para poder iluminar aquele assunto. Ela joga uma luz maior e mais suave no assunto. Não fazendo aquele grande cone de abertura, ela não vai projetar sombras duras. Ela não vai projetar sombras marcadas, né? Então, quando uma fonte de luz é grande, ela produz luz suave. Para vocês entenderem bem o que é uma fonte de luz suave, eu tenho aqui um acessório que faz a luz ficar suave. Isso aqui é um softbox, tá? Não sei se dá para pegar inteiro aí na tela, tá, pessoal? Mas isso aqui é um softbox. O que isso aqui faz? Ele pega a luz do flash, que é pequena, né? Uma fonte de luz pequena. Você encaixa o flash aqui, tem os acessórios, né? Para deixar o flash bem encaixadinho aqui. E o que acontece? Esse softbox, ele pega a luz do flash que rebate aqui dentro. Aqui dentro ele tem uma parte metalizada, né, para refletir a luz. Ele tem um primeiro difusor e um segundo difusor. E ele faz com que essa luz que era pequena lá, que saiu do flash, se torne grande. Toda essa área aqui joga a luz para frente. E aumenta o tamanho da fonte de luz e, consequentemente, produz uma luz suave, tá? Esse softbox aqui, pessoal, ele é pequeno, tá? Para fotografar uma pessoa, ele vai suavizar a luz aí apenas no rosto, tá? Mais do que isso, se for para pegar um corpo inteiro, precisa ser um maior. Esse aqui é 60 por 60, se não me engano. Eu uso muito pouco. Quando eu preciso usar, raramente eu uso, mas eu tenho um octa de 1,20 m, que eu prefiro usar ele porque a fonte fica maior. Só que também ele consome mais potência do flash, né? Porque transformar uma pequena fonte de luz numa grande fonte de luz precisa aumentar a potência. Então, para vocês entenderem o conceito, é esse aqui. Uma fonte grande de luz em relação a um objeto vai projetar uma luz suave nesse objeto, tá? Uma fonte de luz pequena projeta uma luz
dura. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês agora um desenho, como eu mostrei aqui do flash, para vocês entenderem a projeção da luz suave no objeto, tá bom? Vamos lá? Então é isso aí, pessoal, olha só. A projeção ela é mais uniforme, né? Ela não precisa abrir o cone com alta intensidade para iluminar a mesma área do que uma fonte de luz dura, né? Então ela produz essa luz suave. É mais ou menos como vocês estão vendo aí nessa imagem, um softbox, né? De um tamanho aí de foto de busto, né? Um retrato, iluminando aí o assunto de uma forma bem suavizada, tá legal? Bom, pessoal, como eu havia dito, o nosso foco não é o flash, tá? O nosso foco é o sol, a luz natural para ensaios externos. Eu usei o flash para que ficasse fácil de vocês compreenderem o que eu vou dizer agora, o que eu vou explicar agora a respeito da luz do sol, tá? O Sol, ele é uma estrela gigantesca, né? Muito maior do que a Terra. Não dá para falar que ele é uma fonte de luz pequena. Só que tem um detalhe. O Sol está a milhões de quilômetros da Terra, né? Uma distância absurda. E essa distância faz com que ele fique pequeno. Ele é uma fonte de luz pequena para nós que estamos distante dele. Quando você olha no horizonte, o sol se pondo, quando você olha no sol mesmo, tenta olhar aí, você vê que ele é uma bolinha pequena de fogo lá, de luz, né? Como se fosse uma luz da sua sala, da sua casa aí. E isso faz com que ele também seja uma fonte de luz dura, porque a distância em que a fonte de luz está do objeto também influi na suavidade ou na dureza da luz. Então, se eu pegar aqui um softbox, né, para me fazer aí um retrato, mas eu coloco esse softbox a 5 metros de distância, bem longe lá do assunto, ele vai produzir uma luz dura. Por quê? Porque quanto mais ele se afasta, né, quanto mais longe eu levo, menor é a sua fonte de luz em relação a mim, ou ao objeto, ou à pessoa que eu estou fotografando. Então, a distância também influi aí na suavização da luz, tá? Então, como o Sol está muito distante da Terra, ele é uma fonte dura de luz, tá? Eu vou mostrar para vocês uma foto na tela de um retrato feito no Sol. E depois eu vou mostrar uma sombra para vocês verem aí a diferença da luz dura e da luz suave referente à luz do sol, tá bom? Solta aí. Olha só, pessoal, nessa imagem vocês podem ver aí uma sombra dura projetada, né, no rosto, no pescoço, né, que é sombra do queixo, né, e também um alto contraste da sombra para a luz, né? Isso também é muito desagradável numa fotografia. Se você vai fotografar na luz do sol e se você coloca a pessoa na sombra e tem sol no fundo, ali onde está o sol, a luz estoura. Se você põe a pessoa no sol, onde está a sombra, fica completamente escuro, porque o sol direto, ele deixa um contraste muito alto na imagem, né? Fica um desequilíbrio entre luz e sombra, e por maior que seja o alcance dinâmico da câmera, muitas vezes ela não consegue capturar esses extremos de luz, né? E um dos dois estoura, ou estoura a luz, ou estoura a sombra, o preto, né? Ou o branco ou o preto, você acaba perdendo aí informações. E também a pele fica com um aspecto não muito agradável também, né? Então, a luz dura, eu particularmente evito sempre que eu posso. Não gosto de luz dura, tá? E o flash, pessoal, ele acaba causando um efeito muito parecido com esse que vocês estão vendo aí na
no rosto da modelo. É claro que o sol aqui, no caso, está em cima, né? Então ele projeta a sombra para baixo, e o flash, se ele estiver para frente, ele projeta a sombra para o fundo, né? Então a sombra não ficaria projetada exatamente assim, mas é uma situação muito semelhante, tá bom? Então essa é a luz do sol. Bom, em um flash nós conseguimos colocar aí um softbox, uma sombrinha, né? Algum modificador que suaviza a luz. Mas e para nós colocarmos um softbox no sol? Nossa, já pensou, pessoal, se tivesse como colocar um softbox no sol? Mas não tem como, né? Não tem como a gente ter um acessório aí. Até tem alguns acessórios que tentam aí dar uma suavizada, mas são muito complexos, né? Então, como é que vamos conseguir aí suavizar a luz do sol, né? Felizmente, nós temos um suavizador natural da luz do sol. Nós temos aí um softbox da natureza, que nós não temos controle, mas quando ele resolve dar o ar da graça, ou quando ela resolve dar o ar da graça, nos ajuda muito nas fotografias externas. E esse softbox natural são as nuvens. As nuvens, elas conseguem fazer o mesmo que um softbox faz na luz do flash. Ela consegue fazer o mesmo na luz do sol. O sol bate em cima, nas nuvens, e a luz se espalha. E aí nós temos uma luz suave vindo do céu. Muita gente acha que o dia nublado é ruim de fotografar, principalmente os clientes. Os clientes não gostam de fotografar. Você marca um ensaio, o cliente acorda de manhã e o dia está nublado, ele fica desanimado. Tem cliente que quer até desmarcar o ensaio. E o melhor dia para se fotografar é o dia nublado. O dia nublado você tem uma luz suave natural. Você tem um softbox gigantesco no céu ali, auxiliando você. Você consegue controlar totalmente a luz, diferente da luz dura do sol. Num dia nublado, você pode ir qualquer horário, até meio-dia, fazer um ensaio que a luz está boa. Você olha, por exemplo, você olha embaixo de um carro num dia nublado. Você vê que da luz até o meio da parte de baixo do carro, aquela sombra, ela é suave. Ela tem uma transição, um degradê do claro até o escuro. É uma suavização ali na transição. Se você pega num dia ensolarado, você vê o sol e a sombra marcada. E isso é ruim na fotografia. Então, o dia nublado, nós temos a obrigação de avisar o cliente, né? Eu tenho vídeos onde eu explico para o cliente, eu mando para o cliente explicando. Olha, se o dia estiver nublado, é melhor para o nosso ensaio, assim, assim e tal. E aí o cliente já está sabendo, porque às vezes o cliente pensa, ele não quer perder o dia do ensaio, por isso que ele está falando que é bom. Então, é legal a gente explicar aí com detalhes para o cliente, tá bom? Vou soltar uma foto também para vocês aí verem o resultado. Essa foto, pessoal, eu fiz na sombra, tá? Porque o dia que eu fiz a foto aqui para a aula, estava ensolarado, então eu fiz na sombra, e a sombra, ela simula também um dia nublado, tá? Então, nessa foto vocês vão ver aí as características da luz suave, tá bom? Então vamos lá. Olha só a diferença da foto anterior, pessoal. Não temos mais aquela sombra projetada no rosto, no pescoço, não temos mais aquela luz dura. O que nós temos aqui é uma luz suave, uma pele suave, né? Uma transição entre luz e sombra bem sutil.
Se vocês pegarem uma parte de sombra nessa imagem, ali no pescoço, por exemplo, ali do lado esquerdo, tem um pouquinho de sombra, mas notem que é suave. É uma transição muito sutil e uma luz muito agradável, muito diferente da luz dura do sol, né? Olha só, vamos comparar as duas imagens. Olha que diferença, né? Eu, particularmente, prefiro muito mais uma luz suave. E ainda tem um detalhe. Quando você fotografa na luz forte, na luz do sol, ainda tem o lance do olho, né? Muitas vezes a pessoa que você está fotografando não consegue ficar com o olho aberto, ou então ela fica forçando o olho, e aí aparece aquelas marcas na testa, não consegue uma expressão, uma expressão aí bem natural, né? Se for criança, então, pior ainda, aí não dá mesmo para fotografar no sol, tá bom? Bom, já sabemos então que a luz forte do sol, a luz direta do sol, não é uma luz legal para fotografarmos. Mas nós não temos controle sobre as nuvens, sobre o clima. Então, como fazer se o dia não está nublado? Vamos fazer foto com a luz ruim ou vamos cancelar o ensaio? Jamais, né? Pois existem muito mais dias ensolarados do que nublados. Então, nessa situação, o que nós fazemos? Nós escolhemos o melhor horário para fotografar. Porque existe o lance do horário, né? Tem horas que a luz é boa e tem horas que a luz é ruim. Vamos falar primeiro dos horários de luz ruim. Os horários de luz ruim são os horários do meio-dia, da metade do dia. Na verdade, é uma faixa bem grande ali, tá, pessoal? Das 9 da manhã, mais ou menos, até as 4 da tarde, se o dia estiver ensolarado, eu não fotografo, salvo raríssimas exceções. Salvo um casamento que foi marcado 2 horas da tarde numa chácara, e aí tá sol, e aí não tem o que fazer, você tem que ir lá e fotografar. Então, se tiver mesmo que fotografar nesse horário, a gente vai e faz a foto. Mas se eu puder marcar o horário da sessão, eu nunca marco nesse horário, tá bom? Entre 9 e 4 da tarde. Às vezes a pessoa fala assim, mas e se estiver nublado no dia? Se estiver nublado, eu ligo para o cliente, né? Chamo o cliente no WhatsApp, hoje o dia tá legal. Eu tô com um horário aí 2 horas, 1 hora. Vamos, dá tempo? Fica legal para você? Adianta, aí você pode ir aí fazer aí o ensaio, né? Mas no dia ensolarado eu evito esse horário. Meio-dia, gente, é horrível. Meio-dia é o pior de todos, porque o sol está bem em cima. E aí ele projeta aquela sombra aqui, fica com aquele... Fica parecendo um urso panda, com aqui um guaxinim, né? Com aquela máscara aqui e aquela sombra aqui no queixo, ficou horrível. Então, o horário de 9 da manhã até 4 e meia da tarde ali, é horário ruim para fotografar, e se puder evitar, melhor. Na verdade, 9 da manhã já, dependendo se você estiver no verão, 9 da manhã já está sol rachando, né? 7 horas da manhã o sol já tá alto no verão. E de manhã é bem complicado fotografar, né? Às vezes o cliente até ele se arrumar, ou às vezes vai se maquiar a cliente, ou se é criança vai arrumar e tal, acaba atrasando. Então, dificilmente eu marco um ensaio na parte da manhã. Geralmente, das 4 horas da tarde para frente. E uma outra coisa, você pode também marcar em locais que tem muita árvore, muita sombra, fechado de árvore. Se você conhece o local, se você sabe que tem sombra boa naquele local, você pode marcar o ensaio no horário que você sabe que ali não vai ter sol atrapalhando, né? E aí também você pode ficar à vontade. Algum parque bem arborizado, né? Você pode aproveitar as sombras e marcar aí qualquer horário. Aqui em Sorocaba tem alguns parques que
que são bem fechados, dá para marcar aí até umas 3 horas da tarde, dá para marcar. Meio-dia não dá, porque com o sol em cima é complicado, tem que ser muito, muito fechado mesmo e é difícil local assim, tá bom? Então, esse é o horário ruim para fotografar. E qual é o horário bom? O horário bom é o horário de manhãzinha, quando o sol está nascendo, ou no final da tarde, quando o sol está se pondo. Das 5 horas para frente, até umas 6, 6 e meia, 7 horas, dependendo, se estiver no verão, né, que demora mais para escurecer, esse horário é maravilhoso. Esse é o horário chamado de golden, né? Porque é o horário onde a luz está dourada. O sol já está mais distante, né? mais caindo no horizonte, e a luz que ele projeta é uma luz mais dourada, é uma luz bonita. E essa luz, tanto se você fizer um contraluz, quanto se você colocar a pessoa a favor da luz, dá um efeito bem bacana. No contraluz, às vezes marca o cabelo, fica bonito. A favor da luz dá uma cor legal na pele das pessoas. Então esse horário é legal. E quando o sol está bem baixo, qualquer arbusto faz uma sombra enorme, uma sombra boa, né? E quando está em cima, nossa, para fazer sombra precisa de muita coisa ali interferindo na luz para fazer a sombra, né? Então esse horário é legal. Então, dia está ensolarado, não tem como aguardar as nuvens, né? Aguardar um dia nublado, até porque não dá para saber. Então vamos fazer no final da tarde o nosso ensaio externo, tá bom? Que é o horário onde a luz já tem uma suavidade e uma cor bem bonita, e onde também nós temos sombras aí à vontade, né? Qualquer arbusto aí faz uma sombra. Eu vou mostrar para vocês na tela uma foto de um ensaio onde eu só consegui os efeitos porque era um dia nublado. Se o dia fosse ensolarado, até mesmo no final da tarde eu não conseguiria fazer esses efeitos nessa foto, tá bom? Olha só. Essa foto, pessoal, como vocês podem ver, ela passa a sensação de que foi feita à noite, foi feita em um ambiente escuro. E na verdade ela não foi. Ela foi feita durante o dia, só que em um dia nublado. E por ser um dia nublado, a luz, né, que foi proporcionada por esse dia nublado, me permitiu fazer uma edição mais elaborada, né? Não mais elaborada, mas uma edição que puxasse mais para o lúdico, da forma que eu queria. Então eu consegui dar essa sensação de floresta encantada, né? Com uma luz uniforme, eu consegui colocar uma luz artificial, dando a impressão de que a imagem é iluminada por essa luz artificial, essa luz que está saindo ali daquela lanterna pendurada. E na verdade não. Aquela luz ali é só um pequeno efeito colocado no Photoshop. E o que está iluminando realmente a imagem é a luz de um dia nublado, tá? E eu tenho mais uma foto desse ensaio que eu vou mostrar aí para vocês, que é essa daqui. Também a mesma situação, né? Eu só mudei um pouquinho ali o fundo, né? Eu coloquei ela em outra posição. E nessa foto dá para vocês verem que o fundo, bem lá no fundo, entre as árvores, tem luz, que é a luz do dia nublado, né? Uma luz suave, não é uma luz forte. Se estivesse sol nesse dia, os raios de sol estariam invadindo pelas frestas das árvores, né? E eu não conseguiria esse clima que eu consegui nessa foto. Talvez tivesse conseguido um outro, mas o que eu queria era esse, e eu consegui graças ao dia nublado, tá bom? Muita gente acha que é fundo falso, né? É foto feita em estúdio, mas na verdade não é. Eu realmente estou aí em uma floresta, na verdade, numa plantação de eucalipto, tá bom? E este é o local que eu fiz o ensaio,
tá bom? Essa luz que vocês estão vendo aí na esquerda aparecendo o sol não é, tá, pessoal? Isso aí eu coloquei também no Photoshop. Vocês podem reparar que não tem sombra de árvore no chão. Significa que não tem sol, o dia está nublado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Isso é o que eu queria passar para vocês aí com esse vídeo, tá bom? Os melhores horários e a melhor luz externa, né? Luz natural para você fazer ensaio. Em um próximo vídeo nós vamos tratar das luzes artificiais. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, possa ajudar vocês aí nos ensaios de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês em um próximo vídeo, um forte abraço a todos e até mais.